único digno de adorar. Sabe, Ele Espírito Santo, Ele quer llenar nossa vida e realmente hacer nossa vida su templo, su morada. Mas como que Ele Espírito Santo, Ele vendrá sobre minha vida se não houver entre eu e Ele uma comunhão, uma relação? É impossível. E às vezes a pessoa diz, mas o bispo, eu oro todos os dias. Todos os dias, o bispo, eu oro. Todos os dias eu hablo com Deus. Mas as pessoas confundem petição com oração. As pessoas, elas, por exemplo, elas vão falar com Deus, e a oração delas a Deus é assim: ó Deus, e no nome de Jesus, Senhor, bendice meu marido, meu papá, minha mamá, o Espírito Santo bendice também meu filho. Ó Deus, abre essa porta de trabalho. Ó Jesus, por favor, eu lhe pido, tu eres um Deus muito grande. Tu assim, abre-me essa porta, bendice minha economia. Ó Espírito Santo, ó, cura essa enfermidade, visita fulanito, menganito. Ó meu Padre, ó, eu necessito que tu me ajude. E ela, e todos os dias, e todo o tempo não é assim? Imagine-se você, se ele for meu vecino, fulano, eu lhe vi com aquele relógio, é que eu vou na festa, tu não podia prestar o relógio? Aí o outro dia eu lhe vi de novo, eu lhe digo, fulano, quanto tu calça? A calça é o mesmo número que eu, não me poderia prestar aquele par de sapatos tuyos? Aí outro dia eu lhe vi de novo, fulano, quer crescer, me acabou o açúcar, me pode prestar um pouquinho de açúcar? O que esse tipo ia ser comigo? É verdade ou não é verdade? Ou seja, isso é amistade? Isso é relacionamento? Isso é comunhão? O que é isso? Abuso! Então, você vê, e muitas pessoas elas fazem isso com Deus, porque toda a oração de ela é assim: Senhor, isso. Aí quando ela ora de noite, oh, Senhor, aquele, Senhor, aquele. Ou seja, ela, na verdade, ela não ora. Isso não é oração. Isso é que? Petição. Ela está pedindo. É só isso que ela faz. Então, a pessoa, ela pensa que tem comunhão com Deus, porque ela disse, não, mas eu oro todos os dias. Mas isso não é oração. Essa é a pessoa estar todo o tempo apenas pedindo. Então, nós não podemos confundir uma coisa com a outra. Você vê que, por exemplo, há pessoas aqui que vêm à igreja por lo menos 4 vezes a semana ou 3 vezes a semana. É verdade ou não? Todos os dias que você venga e você encontra aquela pessoa com quem você tem uma afinidade, você começa a quê? A conversar com ela, não é assim? Você conversa de vários temas, habla de várias coisas, e isso vai generando entre um e outro uma amistade, uma afinidade. Você é capaz de quedar de pronto com a pessoa 30 minutos, 40 minutos falando com ela, sem problemas. E há que se veiam todos os dias há um tema de conversar. Ou estou equivocado? Estou equivocado? Todos os dias. Mas por que com Deus não é assim? Por que com Deus a pessoa é tão limitada? Você vê que a reunião dura em promédio 1 hora durante a semana, mas para muitas pessoas 1 hora e meia já é muito, porque ela não tem que falar, porque com Deus ela só sabe pedir. Ela não sabe dialogar com Deus, falar com Deus, conversar com Deus, relacionar-se com Deus. Aí ela diz, mas o bispo, como eu hago? Assim como eu hago com uma pessoa com quem eu tenho afinidade.
Se eu não tenho afinidade com essa senhora, minhas palavras com ela serão limitadas a alguns minutos. Não tenho afinidade com ela. Eu vou chegar lá, como está, como ele foi, como ele... Tchau, acabou. Ou não é assim? É ou não é verdade? Há pessoas aqui na igreja que você não tem afinidade. Você la conhece, você la vê de vez em quando. E lo muito que você hace com ela é que saludar-la. Olá. Nada mais. Porque não há nenhum tipo de afinidade. Assim são as pessoas com Deus. Elas não têm afinidade com Deus porque não há relacionamento. O que há é dá-me, vem. Não há comunicação. Abraão, ele foi chamado de amigo de Deus. Amigo por quê? Porque havia uma confiança. Havia uma relação. E essa relação generou uma amistade entre o Todo-Poderoso e Abraão. Vê o que Jesus disse. Capítulo 16 de São Juan, verso número 12. Mira que extraordinário, que coisa linda que Jesus falou. Mira usted. Jesus dijo assim: aún tengo que muitas coisas que deciros, pero agora não las podeis sobrellevar. Então Jesus dijo que tinha que tenho muito que falar. Eu tenho muitas coisas que dizer, mas vocês não vão poder. Você se imagina, se naquele entonces Jesus tinha muitas coisas para falar com eles, imagine hoje. Imagina hoje. Você vê, por exemplo, quando você vai à escola, todas as vezes que você entra em classe, o maestro tem que algo para ensinar. Algo, sempre. Cada classe, ele tem uma coisa nova para ensinar. Isso ele, sendo maestro. Uma maestra hoje por da manhã digo assim: o bispo, para nós outros, às vezes, um ano escolar não é suficiente para ensinar todo o que há para ensinar. Um ano escolar. E todos os dias há classe. Mas todos os dias há algo que ensina, há algo que dizer. Há algo para falar. E ele sendo maestro. Por isso Jesus também era chamado de quê? Maestro. E ele disse aos discípulos: eu tenho muito que dizer. Mas como que ele vai dizer se não há quem lo escute? Se eu estou com meu tempo ocupado com outras coisas, se eu passo mais tempo na frente de minha computadora, fazendo coisas desnecessárias, não quando eu estou na frente trabalhando, porque tenho que trabalhar em modo, mas às vezes eu salgo do trabalho e chego a minha casa e vou para lá computadora. Quando que ele vai poder falar comigo se eu não tenho tempo para ouvi-lo? Não tenho tempo, porque eu estou ocupado com outras coisas. Como que ele vai dizer-me todas essas coisas? Eu tenho muitas coisas que dizer, mas como? Você já viu, principalmente as mulheres são assim. Você já viu quando você começa a falar com seu marido, e seu marido está com a atenção posta em outra coisa? Como você se põe irritada? Não é assim, senhora? Seu marido, você está falando, meu amor, e ele está se mirando para a tele. Aí depois ele pergunta, vira, te estou falando. Ele, não, te estou escutando, pode falar que te estou escutando. Não, mira-me, que foi o que eu disse? Não, que tu falaste de... uma pavada que tu dijiste. É assim mesmo, senhora, vê? Então, você vê, como que Jesus ele vai poder falar comigo se eu estou vendo na película? Tenho problema de ver uma película? Não tenho. Pode ver? Puedo. Mas há momentos que eu tenho que separar para poder ouvir Jesus. Há algum problema que
agora estamos em el ayuno, claro, em el ayuno não estamos vendo notícias, não estamos vendo coisas da internet, só o trabalho. Mas quando isso não acontece, a pessoa está, a maioria do tempo, aí, se é com coisas que não vão acrescentar nada para ela. E como que Jesus vai falar com ela? Como? A palavra de Jesus é o que sustenta meu espírito. É isso. As pessoas espiritualmente elas são debilitadas porque elas não alimentam o espírito de elas. Elas não alimentam a alma de elas. Elas alimentam apenas o corpo. O corpo de ela está alimentado. Mas a alma de ela, o espírito de ela é débil. Por isso que a pessoa é insegura, por isso a pessoa é llena de dúvidas, por isso que a pessoa, ela por qualquer problema, ela decai. Você vê pessoas que de pronto estão na igreja há 5, há 8, há 10, há 20, há 15 anos, e todavia estão necessitando de liberação. Ou seja, elas não evolucionaram, elas não cresceram, nem espiritualmente, nem na palavra de Deus, elas não progressaram. Mas por quê? Porque elas não têm ouvidos para ouvir. Vê que Jesus, em muitas ocasiões, ele dizia assim: ele que tem ouvidos para ouvir, que oiga. Ou seja, mas todo mundo tem ouvido, todo mundo escuta. Mas ele estava dizendo ouvidos para ele. Ouvidos para ouvi-lo. Para pôr atenção no que ele nos quer dizer. E isso eu só vou a poder ter se eu me pongo em comunhão com ele. Não é quando eu estou pedindo as coisas para mim, é quando eu lhe estou dizendo: Jesus, guia minha vida. Jesus, eu necessito de ti. Jesus, mostra-me o caminho, mostra-me o que fazer. Não sei por onde ir. Eu estou buscando nele uma direção. Estou buscando nele uma guia. Aí, mira o que ele disse. Mira o que ele disse. Aí ele disse assim: pero quando venga ele Espírito de verdade, o que vai acontecer? Ele que os guiará a toda a verdade. Por quê? Por quê? Porque não hablará por sua própria conta. Então, se mira você, é muito importante que quando você leia a Bíblia, você ponga atenção em los verbos. Ponga sempre muita atenção nos verbos quando você lê a Bíblia. Porque os verbos expressam uma ação. Então, se você vê que Jesus diz que quando o Espírito Santo venga, o que ele vai fazer? Guiará, verbo guiar. Então, se o Espírito Santo me guia, ele me direciona. E não apenas isso. Jesus digo, então ele habla. O Espírito Santo habla. Se eu me derro, ele habla comigo. É só você parar um pouco e deixá-lo hablar. Porque eu lhe garantizo, todos os dias o Espírito Santo quer falar alguma coisa com você. Todos os dias ele tem uma coisa para dizer. Se um maestro na escola tem uma coisa para ensinar, imagine o maestro dos maestros. Quantas coisas extraordinárias ele quer falar com nós outros. Quantas coisas ele nos quer mostrar, quantas guias ele nos quer dar, mas nós outros não escutamos. Às vezes escutamos ao médico, escutamos ao advogado, escutamos à família, escutamos a todo mundo, mas não lhe ponemos atenção a ele. Muitos estão tropeçando em sua vida, tanto profissional, amorosa, sentimental e sobretudo espiritual, porque não têm ouvidos para ouvir. Está aí. Quando ele venga, ele os guiará, porque não hablará por sua própria conta, senão que hablará todo o que oyere e os hará saber as coisas que habrão de venir.
Ou seja, Ele quer mostrar para mim, ó, as coisas que Ele quer fazer. Ele me quer mostrar, Ele me quer revelar. Ele quer, o Espírito Santo quer. Mas eu tenho que permitir isso. Eu tenho que ter uma comunhão com Ele. Não é estar só pide. Isso não é comunhão. Ponga-se em lugar de tu vecino. Vá todos os dias aí tocar na porta dele para pedir uma coisa. Vai chegar uma hora que ele vai dizer, por favor, fulano. E muitas pessoas estão nesse nível, porque elas só buscam a Deus para... Elas não têm nem relacionamento com Deus. Elas não têm uma comunhão com Ele. E de aí, o motivo de sua debilidade. O dia que você escute a voz de Deus, seu espírito se fortalece. Porque a palavra de Deus, ela fortalece nosso interior. Ela nos dá uma convicção. Ela nos dá uma seguridade plena. A voz de Deus produz isso no homem. Produz, quando ele escuta, é uma coisa impressionante. Mientras ele não escute a voz de Deus, ele não consiga fazer as coisas com firmeza. Ele sempre hace a ver se funciona. Mas quando ele escuta do próprio Deus, em ele há uma convicção plena. Ele está seguro do que ele vai ser. Seguro, ele não tem dúvidas. Foi o que aconteceu com o bispo Macedo. Quando Deus falou com o bispo sobre a decisão que ele tinha que tomar, o bispo não quis saber de nada, porque foi Deus quem falou. Houve uma convicção, a mesma convicção que houve em Abraão, quando ele se levantou e se foi e derrou para trás todo. Essa convicção foi da voz, da palavra de Deus. Foi Deus quem falou com ele. E só quando você escute Deus falando, é que você passa a ser uma pessoa segura. Você vai ser uma coisa com segurança. Você não vai ser mais nada com medo. Nada mais será hecho para intentar. Nada mais será hecho a ver se me funciona. Não, eu hago com certeza, porque foi Ele que falou comigo. Foi Ele. Foi o que Jesus disse para Pedro, quando Jesus perguntou assim: que dizem os homens que eu sou? Quem eles dizem? E uns dizem isso, outros dizem o outro. E Pedro disse: tu eres o Cristo, o Hijo del Deus vivente. E Jesus lhe disse: não foi carne nem sangue quem te revelou, foi meu Padre que está nos céus. Ou seja, uma revelação de Deus. Deus falou com ele. Quando Deus habla com você, se acabou seus medos. Se acabou. Se acabou seu temor. Se acabou, se acaba. Já não há mais sentimentos. É uma convicção plena e absoluta. Você já não mais tambaleia. Você está seguro. Deus falou. Amém. Muitas coisas. Muitas coisas. Ele não digo algumas. Ele não digo algumas ou poucas. Eu tenho muitas coisas que dizer, pero a hora vocês não podem sobrelevar. Então sai que vem o Espírito Santo para que les hable. Então se o Espírito Santo, ele está aqui hoje, por exemplo, ele está aqui hoje, ele está aqui. Ele está em meio de nós outros. Eu tenho certeza que ele está aqui. E se você abre seu coração para Ele, e você se humilha ante Ele, e se você o busca, não lhe pede, dá-me, não, diz: Espírito Santo, por favor, eis-me aqui. Espírito Santo, mostra-me o que tu queres. Ele vai revelar o que vai vir. Ele vai mostrar. Você vai poder visualizar. Você vai poder visualizar. Ele vai mostrar. Você está orando. Oh Deus, por favor, mostra-me. E de pronto o Espírito Santo ele vai mostrar uma coisa extraordinária. E ele vai dizer: ó, é aí que eu te vou levar. É aí, esse é o lugar. É isso que vai acontecer. Porque ele mostra. E por isso que eu passo a estar seguro. Seguro. Amém? Que ele habla. Quando o Espírito Santo habla, é impressionante. Como você queda seguro. Nada lhe quita isso. Nada. Há coisas que Deus me revelou a mim,
que eu tenho dentro de mim e nada, nem as lutas, nem as dificuldades, nem os problemas, nada me borra o que Ele me prometeu. Está comigo. Não lo he dicho a nadie. Está comigo. Nadie sabe, porque foi uma coisa que Ele falou comigo e eu la cargo comigo. E é isso que me dá força para continuar. Problemas, dificuldades, situações adversas, mas eu continuo. Por quê? Porque essa palavra está dentro de mim. Uma palavra. Ele me revelou uma coisa, está comigo. E isso é o que Deus quer fazer com vocês também. Jesus digo, tenho muitas coisas para quê? Para falar. Eu quero falar. Déjalo falar. Déjalo que te hable. E lhe vou dizer uma coisa. Ele habla melhor que eu. Ele espanhol é perfeito. E se você não entende muito espanhol, te vai falar em inglês. Perfeito. Entenderam?